E o senhor acha que essa campanha de sensibilização, além do público imigrante, também pode ser estendida para os funcionários, os servidores, né, as pessoas que tratam diretamente desse atendimento? Sim, porque não? Uhum. Sim, porque a gente percebe isso, né? Às vezes há um entrave ali, nessa comunicação, nesse diálogo, e acaba dificultando o acesso, né, desses Sim. imigrantes aos seus direitos básicos, aos serviços públicos. Então, o que nós escutamos é que é uma necessidade bastante presente, né, nessa comunidade. Outra questão, como eu falei, a gente vai passar rapidamente pelos assuntos para tentar abordar o máximo possível nesse tempo que nós temos. Como nós falamos, Algueirão e Martins é uma freguesia com grande densidade populacional, né, e que o que ouvimos aqui com alguma frequência também é a falta de médicos para essa quantidade de pessoas, demora nos atendimentos. Uhum. O que a junta de freguesia, claro, dentro das suas competências, pode fazer para ajudar a minimizar esse problema? Bom, nós desde sempre que lutamos contra este problema. O problema não é novo e o problema não resultou da construção do novo centro de saúde. Uhum. Houve sim um aproveitamento de algumas forças com a questão do novo centro de saúde, ou com a inauguração do novo centro de saúde, para voltar a colocar na agenda do dia a questão da falta de médicos e da falta de operadores de enfermeiros. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte: aqui a Câmara, quando pensou em construir um novo edifício para o centro de saúde, teve presente que o antigo edifício não satisfazia minimamente as necessidades nem dos utentes nem de quem lá trabalhava. Era um edifício velho, era um edifício que tinha carga superior àquela que deveria ter, portanto o edifício estava em esforço. Era um edifício que as escadas eram pequenas, o átrio principal, portanto, o hall de entrada, digamos assim, tinha umas pequenas escadas e depois umas maiores até chegar ao elevador. Portanto, uma mãe ou uma rapariga recentemente mãe que chegasse lá tinha que deixar o seu carro e ir com o ovo, com a alcofa na mão até ao andar do consultório. E, portanto, nós, que Junta e Câmara, foram sensíveis a essas situações e consideramos que não seria positivo que pessoas que tinham sido mães recentemente, ou outro utente que precisasse do edifício de centro de saúde, de aceder ao centro de saúde, e depois não tivessem as condições mínimas para se poder movimentar. E, portanto, foi nessa base, no alicerce destas afirmações justas que se pensou em construir o novo centro de saúde. É evidente que a falta de médicos é um problema deste centro de saúde, é um problema do centro de saúde de toda a malha urbana de Lisboa, mas também não deixa de o ser noutras zonas mais rurais. E, portanto, aqui a questão é mesmo a falta de médicos, ponto. Não é a falta de médicos em Martins ou Algarão em Martins, não é a falta de médicos em Sintra, ele não está especificamente identificado como seja daquela zona. Não é em Martins como poderia, como é também, por exemplo, em Redmour ou no Cacém. Sim, não é um problema específico dessa zona, né? Mas o que nessa zona nós podemos fazer para ajudar a população? Bom, neste momento nós temos um grande déficit de médicos e sobretudo médicos de família. O concurso que foi lançado e realizado em julho deste ano tinha um conjunto de vagas para o Conselho que não foram preenchidas. Aliás, ficou por preencher cerca de mais de 2/3 dos lugares previstos. Portanto, nós pretendíamos 25
e apenas 5 ficaram. Significa que nós estamos com déficit. Nós entendemos também que as medidas para que alguma coisa aconteça, as medidas terão de vir do Poder Central. A Câmara e Junta, e sobretudo a Junta, não têm competências próprias para poder resolver este tipo de situações, ou este tipo de problemas, ou este tipo de dificuldades. Elas são necessariamente dirimidas pelo Ministério de Saúde e pela área do Val Tejo. E, portanto, o que nos resta e o que nós podemos fazer é pressionar a administração para que ela possa, de certa forma, dar cumprimento aqui às necessidades deste novo hospital. Sim. Estou? Olá, tá me ouvindo? Sim. Ok. Bom, antes de acabar, também queria falar sobre a juventude, né? Sobre os mais novos e o que essas pessoas podem esperar também em termos de cultura, desporto, lazer, projetos educacionais, quais as perspectivas para os mais jovens nessa próxima gestão? Bom, nós temos necessariamente aqui um conjunto de medidas, já tínhamos no passado, e que se prende com iniciativas barra atividades que os jovens se identificam. Nós sabemos que, por exemplo, fazer uma atividade ou iniciativa para um jovem de 12 anos é necessariamente diferente para um jovem de 18 anos. Portanto, as coisas têm que ser moldadas mediante o nosso público-alvo. Mas, por exemplo, falar daquilo que tem sido já uma tradição, que é o Dia da Juventude, onde nós procuramos duas coisas, não só fazer um concerto para a juventude, com cantores de quem eles são ídolos, mas também fazer um trabalho importante junto de uma comunidade adolescente. Um pouco antes, no Dia da Criança, também nós fazemos atividades ou realizamos atividades para um público-alvo, necessariamente com uma idade bastante mais inferior e que necessariamente, portanto, procuramos que seja, que de alguma forma beneficie todos os miúdos desta comunidade. Temos as colónias de férias que começámos este ano e que foram um sucesso e que procuramos no futuro que os jovens consigam estar uma semana no nosso campo de férias e, portanto, existem também outras, estas são as que nós tínhamos vindo a fazer no passado, mas existem outras medidas para em relação à juventude, em relação à educação. Outra das coisas que nós gostaríamos de implementar seria uma visita, tanto quanto possível, da minha pessoa às escolas, promovendo aquilo que é a dieta mediterrânica, a dieta saudável, aquela que está alicerçada sobre a sopa. Uhum. Investir mais nessa alimentação saudável, então, nas escolas Sim, e sim, na sim. conscientização sobre esse assunto. Exatamente. Quer dizer, isto são 2 ou 3 medidas que nós queremos para a juventude, enfim, elas depois vão naturalmente repercutir noutras iniciativas. Por exemplo, existe no 3º ano do ensino básico, é dada uma cadeira sobre a autarquia, quem, o que é uma Câmara, o que é uma junta de freguesia, e portanto também é nosso objetivo passarmos por todas as juntas de freguesia e fazermos um conjunto de atividades, uma conversa com eles para nós tirarmos as dúvidas relativamente a esse ponto, o que é que faz um Presidente da República, um Presidente de Câmara, um Presidente de Junta, enfim, tentar perceber isto que eu acho que me parece extremamente importante. E fazer com que eles entendam mais sobre a estrutura política e administrativa, né? Até para poder se envolver e ter a noção da importância, né, que isso representa para o povo. Sim. Bom, nosso tempo está acabando, infelizmente.
O senhor gostaria Uhum. de fazer considerações finais, algo que queira acrescentar? Quem tiver interesse em ler mais sobre as suas propostas, onde pode procurar? Uhum. Bom, nós temos naturalmente o nosso programa eleitoral, em que aponta de uma forma genérica para algumas das medidas que nós consideramos importantes. E, em primeiro lugar, continuar com as parcerias que, desde há algum tempo, se mantêm, nomeadamente com a comunidade islâmica. Nós não podemos esquecer o papel importante que a comunidade islâmica tem, não só dentro da comunidade islâmica, mas também fora de Outras etnias, de outras outras nacionalidades, etnias e outras de outras origens? nacionalidades. Sim. Exatamente. E, portanto, a comunidade islâmica é extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade na freguesia de Alqueva Martins, pelo trabalho que realizam, pelo trabalho que fazem. Primeiro aspecto. Segundo, dizer que naturalmente para a Tapada das Mercês nós temos ideias muito concretas. A primeira é finalizar a questão da loja do cidadão. Extremamente importante, a loja do cidadão do Cacém tem uma capacidade para um atendimento de cerca de 2.500 pessoas e queremos que com a loja de cidadão de Mem Martins, neste caso na Tapada das Mercês, que esse número de atendimentos se reduza drasticamente, mas não seja para a metade, do número de pedidos e o número de reclamações que as pessoas querem. Depois é extremamente importante que na freguesia já houve em tempos, e agora deixou de existir, que era o GAM, o Gabinete de Apoio ao Município. Porque, bem ou mal, era uma extensão da Câmara e muitas das vezes conseguiam resolver aqueles problemas que eram mais fáceis de resolução, eram eles que necessariamente conseguiam dar uma resposta o mais rápida possível. E, portanto, e outra que eu acho que vai ser uma das grandes medidas no próximo mandato, que será a construção do novo parque urbano da Tapada das Mercês, com uma capacidade para 4 hectares de espaço verde. Uhum. Bom, ok, obrigada. Quero agradecer sua participação, seu tempo, sua disponibilidade. Eu sei que está nessa correria da campanha, Sim, e essa eu tenho certeza que era uma conversa muito aguardada, com muita expectativa aqui pelas pessoas. E então, assim, nosso programa continua depois das eleições. Eu espero que as pessoas, no geral, e o senhor também possam acompanhar. Aqui vamos ter muitos entrevistados claro que sim. interessantes. Isso, acompanhe a nossa rádio. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Obrigado eu e uma boa tarde para todos.